Você já ouviu falar em complementarismo e igualitarismo? São duas visões teológicas. A visão complementarista é uma visão mais antiga e a igualitarista é uma visão mais renovada. Eu vou falar aqui sobre os tópicos dessas duas visões, o embasamento de cada uma delas, como funciona a visão. Eu, na verdade, cresci na visão complementarista, desde criança, que eu vou para a igreja desde pequena, de bebê, e eu cresci na igreja evangélica, e a gente cresceu aprendendo a visão complementarista. A visão complementarista, o que ela diz? Em Gênesis, capítulo 2, 18, fala que Deus ele diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Significa, em hebraico, essa palavra auxiliadora idônea, quer dizer, o nome é Ezer Kenegdo. Essa palavra significa ajuda, e Kenegdo quer dizer face a face, idônea, igual, relativa a, né, que seria alguém igual à altura. E Ezer significa ajuda e foi traduzida como ajudadora, ou auxiliadora, ou colaboradora. Então, se você pegar inicialmente essa palavra em Gênesis, que é a base para o complementarismo, você vai pegar essa palavra Ezer, que foi traduzida como auxiliadora, que depois nós veremos no futuro sobre a questão do igualitarismo, que a visão é diferente sobre essa questão, que se você pegar nessa visão, você vai entender a visão complementarista. A visão complementarista, ela prega que o homem, ele é superior e a mulher é subjugada a ele. E tem dois tipos de pregadores da visão complementarista. Tem a pregação daqueles pregadores que falam abertamente o que eles pensam, e tem aqueles que camuflam, que fazem uma maquiagem. Esses que são os maquiadores, que eles falam do complementarismo de uma forma mais maquiada, para não parecer tão pesada, né? E para que as mulheres não se revoltem, sei lá qual que é a preocupação. Mas eles falam de uma forma maquiada, eles falam assim que eles acreditam que o homem e a mulher são iguais em valor, e são iguais igualmente à imagem de Deus, mas que eles têm papéis diferentes, né? E que não é que o homem é superior. Ele é o líder e a mulher é subordinada. Ele manda, ela obedece, né? Ele serve para guiar, para liderar, para dar as ordens, e ela serve para obedecer e para servir. Mas na visão que esse grupo de pastores que camufla, que maqueia, eles dizem que eles têm o mesmo valor, mas que tem papéis diferentes, né? Que o papel do homem é mandar e o papel da mulher é obedecer. E aí eles tentam falar que é o mesmo valor, né? Que não é, porque eles dizem que não existe uma hierarquia nessa visão desses que fazem essa camuflagem. Que não existe hierarquia, o homem não é superior, são iguais, né? Agora, na outra visão que já é mais, explícita, que eles falam de forma mais escancarada, o que eles pensam, eles falam abertamente que o homem é superior, a mulher é inferior. A mulher foi feita somente para servir ao homem, que é o único objetivo que a mulher existe. Na visão deles, que eles falam abertamente, eles dizem que o homem ele é superior, a mulher é inferior. E existe, na visão deles, falam isso, que existe uma hierarquia, e que o homem, como numa empresa, ele é o líder da família. Que eles acreditam que a família é tipo uma empresa, precisa de líder, entendeu? Não é uma coisa orgânica, que funciona organicamente. O pai e a mãe, eles podem estar tendo contato com Deus e decidindo mediante a vontade de Deus, e Deus fala com os dois. Não, é diferente. O homem, ele fala com Deus, e ele dá as ordens ali como se fosse uma empresa mesmo, um CEO, né? Então essa é a visão complementarista, assim, os que falam abertamente e os que falam de forma maquiada. Então os dois têm a mesma posição de que o homem é o líder, só que uns não mencionam que ele é superior. Eles falam que são iguais. Mas na prática você vai entender que ele é superior na visão complementarista. Eu vou ler alguns tópicos. Ai, Priscila, você estudou muito sobre essa visão? Não, eu fui criada nessa visão. Tudo que eu vou falar aqui é o que eu aprendi ao longo da minha vida com os pastores complementaristas. É o que eu vivi ao longo da minha vida, no meu casamento, inclusive na minha família, nos meus pais, parentes, amigos, igreja, pessoas de todos os lugares que eu convivi dentro da igreja, e que eu vi e eu vivi
isso aqui. Então, o que eu tô falando aqui não é que, mas o complementarismo não é bem isso. É bem isso aqui que eu vou falar, porque é o que eu vivi por quase mais de 30 anos. Mais até. Então, você pode ver que tudo que vai ser falado aqui é o que é ensinado dentro das igrejas. No complementarismo, sobre o que é o complementarismo. Então, eu vou falar os tópicos aqui, depois eu vou falar o que é o igualitarismo, no final. Primeiro, a mulher no complementarismo, ela é inferior. Ela foi feita para servir ao homem, então ela veio para servi-lo. Por isso eles traduziram a palavra Ezer, que é uma ajuda que Deus deu ao homem, eles traduziram como uma funcionária, uma auxiliadora. Ela é uma pessoa que veio para servi-lo. O que é no português a palavra, o que denota auxiliador? Em português, denota o empregado, um subalterno, um serviçal, né? Então, a mulher, ela é como uma serviçal. Ela veio para servir o homem. Então, ela foi feita como se fosse um adereço, algo para o homem, entendeu? Inclusive, isso é falado em 1 Coríntios capítulo 11, por Paulo, quando ele menciona sobre o véu. Ele menciona a visão da época, que a mulher foi feita para o homem, né? Que aí eu também não vou comentar sobre isso hoje nesse vídeo, mas numa próxima oportunidade eu vou explicar o que significa o véu e o que significava o que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do momento que ele começa a falar sobre profetizar. Então a visão é que a mulher é inferior, veio para servir o homem. A mulher não é a imagem de Deus. Também em 1 Coríntios 11 você vai entender que a visão deles é que a mulher não é a imagem de Deus. Depois, a mulher veio para servir o homem. A mulher não pode aprender a palavra sem o marido. Eles acreditam, no complementarismo, que a mulher, ela não tem a capacidade de ler a palavra e entender. Ela tem que ser ensinada pelo marido. Que o marido, ele é o ser que tem aquele contato com Deus e ele entende a Bíblia, Deus mostra para ele e ele vem e traz essa revelação para a esposa e para os filhos, que ele que ensina. A mulher não tem como aprender sozinha, entender, apesar dos maquiadores falarem que não, na íntegra não é isso que eles pensam, tá? A mulher não pode se comunicar com Deus. No complementarismo, acredita-se que a mulher não tem contato com Deus. E acredita-se que ela necessita falar com o marido e o marido fala com Deus, como se ele fosse o antigo sacerdote. Inclusive, isso a gente vai estar citando aqui. A mulher não pode ser a provedora da família. Mesmo que a mulher trabalhe e ganhe mais que o marido, que é o caso de muitas mulheres que eu conheço, mesmo assim, ela não pode ser chamada de provedora da família, porque eles acreditam no complementarismo que o homem que tem que prover, porque eles são baseados na maldição que foi lançada lá em Gênesis, e na maldição que fala que eles fazem uma confusão, outra confusão, né? Que diz lá assim, que com o suor do teu rosto comerás o pão. Fala pro homem isso. Então eles interpretam que ali tá falando que ele vai ser o provedor da família. Não sei como que eles tiraram essa interpretação, né, desse versículo. Com o suor do teu rosto comerás o pão. É estranho. Eu não sei como que eles fizeram essa conjectura. É bem assim, não dá para entender. Com o suor do teu rosto comerás o pão. Você vai ser o provedor da família. Sendo que a mulher também, quando ela tinha que trabalhar, ela também suava. Então, não entendi. Se fosse por isso, então a mulher também poderia ser a provedora, né? Se fosse... Aí diz lá que eles falam que o homem é o provedor. Então, aí quando Jesus Cristo veio e quebrou essa maldição, que com sorte os comerás o pão, que a mulher, ela teria multiplicado a dor dela de dar à luz. Claro, ela não fica sem dor, porque ela já tinha dores. Ele multiplicou. E quando falava que a mulher seria escrava do homem, todas essas maldições foram quebradas, mas aí para eles não foi quebrada. Jesus Cristo não quebrou todas essas maldições. Eles acreditam que a morte, que se refere, quando fala se comerdes o fruto da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Os complementaristas acreditam que a morte falada ali é a morte física, então Adão e Eva não morreu. E não é. A morte relacionada ali foi a morte espiritual. Então eles falam assim, se a maldição de Gênesis tivesse sido quebrada, nós não morreríamos hoje. Porque eles acreditam que a morte que Deus se referiu a Adão e Eva quando eles comessem o fruto seria a morte física. Mas nós sabemos e vemos que nós estamos aqui, né? Que eles não morreram. Tanto que não morreram que foram expulsos, não tem como expulsar pessoas mortas, né? Foram expulsos do jardim. E eles continuaram vivos, tanto que nós estamos aqui, né?
Então, a morte não é física. É um pouco assim, meio que óbvio que a morte não é física. A morte relacionada a comer o fruto proibido é a morte espiritual, que eles receberam. Tanto que Jesus Cristo veio para nos restaurar espiritualmente. A nossa vida espiritual. Então, os complementaristas, eles acreditam que se a maldição de Gênesis, lá do Jardim do Éden, tivesse realmente sido quebrada, que nós não morreríamos hoje, né? Foi o que alguns complementaristas falaram. Aí diz aqui, a mulher não pode ser provedora, tá? Mesmo que ela ganhe mais que o marido, quem tem que carregar o fardo maior nas costas é o homem. Como se trabalhar fora 8 horas fosse um fardo maior. Agora, ficar até meia-noite trabalhando, cuidando de criança, lavando fralda, limpando casa, tirando lixo, lavando roupa, passando roupa, fazendo comida, sem ter descanso, fosse a parte fácil. Que a parte difícil, ele já faz, que ele sai pra fora pra trabalhar, pra manter a casa. Então, a parte difícil é dele. E isso porque tem muitas mulheres que saem pra fora, trabalham 8 horas por dia ou mais, e voltam e fazem todo o trabalho sozinhas. Você entendeu? Porque o trabalho, como os complementaristas acreditam, é todo da mulher, porque ela veio pra servir. Então aí fala, a mulher não pode ensinar, e se ensinar, deve ser sem autoridade. Os complementaristas, eles acreditam, segundo a palavra de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11, se eu não me engano, eles falam que a mulher deve ficar em silêncio, que ela não deve exercer autoridade de homem. Então eles acreditam que a mulher, ela não pode ensinar. Mas caso eles colocarem a mulher para ensinar, caso interesse, né, se interessar para eles põem a mulher para ensinar, mas ela deve ensinar sem autoridade. Porque a mulher não deve ter autoridade, só o homem que deve ter autoridade. Então, se a mulher, ela não pode ensinar, e se ela vier a ensinar, ela deve ensinar sem autoridade. Provavelmente não é convertida, né? Essa mulher não tem Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem autoridade. No caso dessas mulheres, não tem, elas não são convertidas. A mulher não tem liberdade. Que liberdade? A liberdade que Cristo deu. A mulher, ela, a partir do momento que ela se casa, ela se torna uma subalterna. Ela não tem direito mais a tomar decisões. Toda palavra é o homem que decide, ele dá a última palavra. Como determinados homens aí falam por aí, que o homem é o cabeça e ele que decide. Se tiver que mudar para o Nordeste, vamos mudar. Vamos para a China, nós vamos. Quem vai decidir? O homem que decide. A mulher não tem liberdade de falar, eu não quero morar na China. Ou que ela falar, eu quero comprar tal carro. Ela não tem essa liberdade, porque quem define qual carro vai comprar, onde vai mudar, que casa vai comprar, é tudo homem. Aí eles falam assim ainda, não, mas a gente que é autoridade, a gente dá oportunidade para nossa auxiliadora, né, nossa empregada, dar a opinião dela. Porém, a última palavra é nossa. Então, se nós tivermos que ir para a China, para o Japão, para qualquer lugar, é o homem que decide, não é a mulher. Então a mulher, ela não tem nenhuma liberdade. Ela não pode comprar nada pra ela, mesmo que ela tenha o dinheiro que ela ganha. O dinheiro não é dela, nada é dela. Ela não pode decidir nada sobre os filhos, ela não pode decidir viajar, ela não pode decidir estudar, ela não pode decidir fazer nada. Porque tudo, absolutamente tudo que tem a ver com a vida da mulher, é o homem que dá a última palavra. Isso significa que ela é uma escrava, né? Que não foi quebrada a maldição. E que ela não tem nenhuma liberdade. No complementarismo, a mulher não tem liberdade. O homem dá a última palavra, ela não tem direito a nada, somente a obedecer. A mulher deve ficar calada na igreja e em casa. Tem 1 Timóteo capítulo 2 que a gente já citou. Quando a mulher estiver em casa, ela não deve, seguindo 1 Pedro capítulo, não me lembro o capítulo, que fala sobre que nós temos que, a mulher deve ficar calada e ganhar o marido sem palavras, né? Aí eles aplicam aquele texto para nós hoje, fala que Sara é um exemplo de mulher, para mim ela não é um exemplo, né? De mulher, ela não é um estilo de casamento que eu posso aplicar para mim, porque o marido dela, ela chamou de senhor, e senhor significa dono, então eu não posso aplicar um casamento de não sei quantos mil anos atrás para mim hoje, porque Jesus veio e quebrou a maldição, então eu não posso aplicar aquela palavra para mim. Mas eles aplicam no complementarismo, a mulher deve ficar calada, se ela tiver algum problema ela deve orar, e sempre em silêncio e com as atitudes boas dela, com a boa atitude, bom comportamento, sem palavras, calada, entendeu? Então a mulher em casa ela deve ficar calada. Se o marido fizer alguma coisa que ela não gostar, ela deve orar, pedir a Deus, né? Eles sempre ensinam isso. Desde quando eu era criança eu ouço. A mulher não deve contrariar, a mulher não deve dizer não, a mulher tem que obedecer, ela tem que estar lá, e se o marido falar alguma coisa que ela não gostar, ela não deve chateá-lo. E quando ele chegar também cansado de uma viagem ou do trabalho, não fica falando coisa de problema de criança que brigou na escola, problema de saúde, de dinheiro. Não fica chateando o seu marido, não. Quando ele chegar, faz uma festa.
faz uma festa, recebe ele com alegria, mostra como ele é importante naquele lar, faz as crianças fazendo uma festa pra ele. E não fica falando coisas que estressam, que deixam ele de mau humor, não. Fale só coisas boas, sirva ele. Não fica assim, compartilhando que teve problemas na escola com as crianças. Nada disso, porque os filhos são só teus, né? Claro. Você ficar falando com ele, problema, ele não quer ficar de mau humor, né? Fique você. Aí falar que a mulher deve ficar calada na igreja, eles aplicam aquele texto também de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, que a mulher deve, eles aplicam para os dias de hoje também, que a mulher deve ficar calada, mas se interessar, para esses pastores, eles pregam a mulher deve ficar calada. Mas se me interessar, eu como pastor, como autoridade, eu posso pôr a mulher para pregar, né, no chão, porque a mulher não deve subir no altar, só para limpar. Eu aprendi desde pequena isso, aprendi certinho. A mulher deve, se ela for pregar, se o homem autorizar, ela prega no chão. Ou, se interessar, a palavra não precisa ser aplicada, tá? A mulher pode também dar aulas, tá? Para crianças e adolescentes e jovens. E também pode cantar e orar, né? Então ela não precisa ficar necessariamente em silêncio. Se interessar. Agora, se não interessar, as mulheres, aí a palavra tem que ser aplicada, tá? E as mulheres devem ficar caladas mesmo. O marido deve proteger, disciplinar e educar a mulher. Assim mesmo que eu li, né? Que ele vai disciplinar e educar. Como se ela fosse uma criança mesmo. Como se ela fosse um ser, vamos supor, infantilizado. Menor, né? Eles pregam, desde quando eu era criança eu ouço isso. Que o homem deve disciplinar a mulher e educá-la. Ensinar a palavra, repreender... dar um corretivo se precisar, que ele é responsável por... É como uma mulher, um ser infantilizado, entendeu? Não é como uma esposa, é um ser inferior, infantilizado. Então, eles acreditam que o marido deve proteger. Aí eu fico pensando, né? Falando assim, ele deve proteger, tá? Ele trabalha, vamos supor, na zona sul e mora na zona norte. Daí ele tá a quilômetros, né? Aí eu fico pensando, aí um assaltante entra na casa da mulher e aí ela fala uma palavra, sim, ele com a super audição, ele vem voando, como que funciona? Eu queria saber essa parte. Eu fico nessa dúvida, sabe? Porque eles falam, porque o marido ele é pra proteger. Tem uns aí que faz até alguns tipos de exercícios, fazem academia, fazem karatê, faz jiu-jitsu, para proteger a mulher. Daí eu queria saber como é que ele vem de 50 quilômetros, 100 quilômetros, não sei quantos quilômetros, ele vem para casa para proteger a mulher. É mais fácil essa mulher, se ela tiver uma chance, entrou um bandido na casa dela, se ela tiver uma chance, o que você acha que ela deve fazer? Chamar a polícia ou chamar o marido dela? O que ela deve fazer? Porque o marido é o que vai proteger ela, né? Eu pensei que era a polícia que protegia. Não, para mim, primeiramente, quem protege é Deus. É Deus que protege, Ele que cuida de nós, Ele que dirige a nossa vida. Mas eles acreditam no complementarismo que o homem protege. Inclusive tem homens que fazem clube de tiro, fazem, né? Começam a fazer exercícios, começam a fazer luta, né? Porque eles acham que na força do braço deles, eles vão proteger a mulher. Né? Não sei como também. Mas eu queria saber isso daí, queria entender, né? Aí um homem entra à noite na casa, daí com uma arma de fogo, aí ele vai pra poder, né, defender a mulher, daí toma um tiro e morre. Aí, porque ele não é o Superman, né? Aí a mulher fica lá, ele protegeu como? Essa mulher, que agora ele entra no quarto, além de fazer um mal pra mulher, ainda vai matá-la. Então eu queria saber como que esse homem protegeu essa mulher, não tô entendendo, tô meio confusa. Se vocês puderem me explicar como que um homem normal, mortal, humano, né, que toma um tiro e morre, como que ele protege uma mulher? Eu queria saber. Que eu saiba, eu deveria ligar pra polícia. Que aí a polícia vem, vários homens com várias armas, né? Mulheres, policiais, homens. E aí eu fico nessa dúvida, que o homem deve proteger, que eles estão meio, né, atrasados, essas pessoas, né? Mas tudo bem, vou fazer o quê? A mulher não deve contrariar o marido e nunca falar não a ele, que é aquela parte lá de 1 Pedro. O homem acredita que é o próprio Jesus Cristo e ele pode fazer o que Cristo fez. A parte de Efésios capítulo 5, 22, que fala lá que o homem, ele pode morrer, eles pregam isso, né? Porque Paulo descreve que o homem deve amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, e começa a descrever o que Cristo fez. E ali, nesse momento, eles confundem e acham que Jesus Cristo, que Paulo está falando, para o homem comum fazer o que Jesus Cristo fez.
mas ele não pode, porque ele é um homem comum, ele não pode morrer pela esposa, ele não pode salvar a esposa, ele não pode santificar a esposa. Ah, porque ele santifica a esposa pregando a palavra para a esposa. Então a esposa também o santifica pregando a palavra para ele, porque a mulher também prega a palavra para o marido. Então vice-versa, né, gente? Eles não acreditam no divórcio sob nenhum contexto. Pode estar apanhando, pode estar sendo traída, pode estar homem bêbado, pode... Eles já falaram de tudo. Eu já ouvi de todo tipo de pregação que você pode imaginar. Na igreja e ouvindo pregação. E eu já ouvi todo tipo. Pode ser um homem bêbado, pode ser como for. Essa mulher não pode se divorciar. Ela deve ficar 20 anos sendo abusada, 20 anos sendo ali espancada, não importa. Ela tem que permanecer, ela não deve se divorciar jamais. A esposa deve tratar seu marido com reverência. Nossa, várias pregações que a mulher deve tratar o marido como se ele fosse um superior, um magistrado. Na verdade, eles já creem no complementarismo que o homem é superior. E é como se ele fosse um magistrado, uma pessoa, um juiz, né, um delegado, uma pessoa de autoridade que você tem que tratar com reverência. Eles pregam isso, que a mulher deve tratar o marido com reverência. O marido é a autoridade sobre a mulher não tem autoridade, como a gente já falou. A mulher não tem chamado ou ministério, somente o homem. A mulher, no complementarismo, ela não tem chamado. Ela não tem ministério, só o homem tem chamado. A mulher foi feita para servir ao marido e ao chamado do marido. Tanto que ali naquela parte, os maquiadores, eles dizem, para não ficar pesado, quando fala em Efésios 5:22, que fala lá assim, a mulher sede submissa ao marido, em tudo como ao Senhor. Aí, para não ficar parecendo assim que a mulher é escrava, eles falam que submissão é estar debaixo de uma missão. Porém, a palavra submissão não significa estar debaixo de uma missão. Significa reconhecer a autoridade de. Ela vai reconhecer que aquela pessoa é superior a ela. E ela vai obedecê-lo como se ele fosse o próprio Deus. E essa palavra, submissa, na verdade, ela não se aplica a nós, depois eu vou explicar. Porém, eles acreditam que a mulher, quando eles falam submissa, é estar debaixo da missão, que é a mulher auxiliar no ministério do marido. Por quê? Porque a mulher não tem ministério. Aí os maquiadores vão dizer assim, não, a mulher tem ministério sim, só que o ministério dela é junto com o marido. Ela vai estar junto, ela auxiliando, ela vai dar um apoio para o marido, o ministério do marido. O chamado dela é estar servindo ao marido, e os filhos e tal, e a casa, entendeu? É isso que eles acreditam. A mulher veio somente para servir a família e o ministério do seu marido, a gente acabou de falar. O marido é o sacerdote do lar e faz expiação pelos pecados da mulher e dos filhos. Eles acreditam no complementarismo que o marido, ele é o sacerdote do lar, porque eles não leram o livro de Hebreus, onde Hebreus fala que somente há um único sumo sacerdote sobre nós, o qual é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O único sacerdote fez um único sacrifício e ofereceu por uma única vez o seu sangue para expiação dos pecados. Mas eles acreditam no complementarismo que o marido é um sacerdote, usurpando o lugar do próprio Jesus Cristo, que eu te falei que eles acham que eles são Jesus, né? Que eles pensam que podem morrer pela mulher, eles pensam que pode santificar a mulher, e eles têm essa visão assim que eles são igual a Jesus Cristo, são o próprio Jesus. E aí eles acreditam nisso. Então, Jesus Cristo, ele é o único sacerdote, mas no complementarismo, além deles acreditarem que o marido é um sacerdote, eles acreditam que esse marido faz expiação pelos pecados dos filhos e da esposa. É chocante, né? É incrível mesmo. E a mulher veio somente para servir, né? O marido deve morrer para salvar a esposa, já falamos, e fala lá que o marido é o único provedor e que o marido é o protetor, que são as vertentes lá deles lá, que eles falam a respeito disso.